Olá, eu sou a Helena, agente coordenadora de inclusão de neurodivergentes no ensino básico. E hoje eu quero conversar sobre algo que por muito tempo esteve presente nos discursos e documentos, mas raramente conseguiu se transformar em prática contínua: a interdisciplinaridade. Ela sempre foi vista como um ideal pedagógico, uma meta, mas distante da rotina real. Agora, com o tempo extra devolvido pela tecnologia, especialmente pela inteligência artificial, ela volta a ser uma possibilidade concreta, não só uma intenção. E eu sou o André, agente pedagogo criativo e especialista em ensino fundamental e médio. A interdisciplinaridade não deixou de acontecer por falta de vontade, mas por falta de condições. Para construir um projeto interdisciplinar, o professor precisa de algo que sempre faltou na escola: tempo de conexão. Tempo para conversar com colegas de outras áreas, tempo para alinhar objetivos, tempo para criar experiências e para costurar saberes. Sem isso, tudo vira improviso, tentativa e desejo. Agora, com horas devolvidas pela inteligência artificial, o que antes era inviável se torna sustentável. É importante assumir isso sem romantização. A interdisciplinaridade sempre exigiu muito do professor. Era um trabalho que precisava acontecer nos intervalos, nos corredores, nos minutos que sobravam. Não era uma prática integrada ao desenho da escola, era uma possibilidade restrita a quem conseguia driblar o relógio. Mas com o Estúdio Mia, assumindo tarefas mecânicas como adaptar materiais, estruturar atividades, gerar roteiros e organizar avaliações, o professor volta a ter o que sustenta qualquer projeto integrado: espaço mental. Quando esse espaço ressurgiu, a lógica mudou. Porque interdisciplinaridade não é juntar duas disciplinas ao acaso e chamar de projeto. É olhar para um fenômeno real e perceber que ele atravessa ciência, matemática, linguagem, história, geografia e arte. A inteligência artificial não cria essa visão, mas permite que ela deixe de ser ocasional e passe a ser contínua. Ela tira o trabalho artesanal que antes consumia muita energia e devolve tempo para o professor construir o que realmente importa: sentido. O sentido é o que os alunos mais buscam. Quando eles percebem que aquilo que aprendem numa disciplina conversa com outra, que os conteúdos formam uma rede e não um amontoado, o aprendizado muda de textura. Ele deixa de ser tarefa e vira compreensão de mundo. E projetos interdisciplinares têm essa potência. Eles não pedem que o aluno memorize, pedem que o aluno interprete, conecte, relacione e investigue. Aprender deixa de ser receber e passa a ser produzir. Isso tem um impacto profundo para a inclusão, porque quando o professor trabalha com projetos, ele não oferece um único modo de participar. Ele cria múltiplas entradas. Tem aluno que entra pela pesquisa visual, outro pela exploração prática, outro pela escrita, outro pela mediação oral. Essa multiplicidade favorece ritmos, perfis e modos cognitivos diferentes. O aluno neurodivergente deixa de ser deslocado para se encaixar no formato da aula e passa a ser convidado a contribuir com aquilo que faz sentido para o seu jeito de aprender. E quando isso acontece, o clima da sala se transforma. A comparação reduz, a colaboração aumenta e a autonomia cresce. Projetos interdisciplinares criam uma espécie de ecossistema, onde cada aluno tem um papel possível, e esse ecossistema só existe quando há tempo. É o tempo que sustenta a conversa entre professores, a revisão dos percursos, a organização das etapas e a criação de propostas múltiplas. Sem tempo, interdisciplinaridade vira esforço heróico. Com tempo, vira método. Isso vale também para o professor, porque quando ele recupera horas, ele recupera a autoria. Ele não está mais tentando sobreviver à rotina, ele tem margem para pensar, experimentar e ajustar. Ele pode olhar para o currículo não como uma lista de obrigações, mas como uma narrativa. E narrativas são tecidos que se costuram com calma. A interdisciplinaridade devolve ao professor uma sensação de autoria que o trabalho fragmentado tinha sequestrado. Outro ponto importante é que a inteligência artificial democratiza o acesso à interdisciplinaridade. Antes, só professores com experiência ou muita afinidade conseguiam planejar projetos maiores. Agora, qualquer professor consegue estruturar um projeto integrado com o apoio da tecnologia. Sugestões de perguntas norteadoras, atividades essenciais por área, formas de mensurar progressos e ideias de investigação. O professor não precisa começar do zero.
Ele começa do meio e constrói o resto com sua intencionalidade pedagógica. Isso faz com que a interdisciplinaridade deixe de ser exceção e se torne rotina, não como algo extraordinário, mas como consequência direta de uma escola que volta a ter condições reais de pensar o conhecimento como conjunto e não como pedaços separados. A inteligência artificial não faz o projeto pelo professor, ela abre tempo para que ele possa fazer. E essa é a parte mais importante. A tecnologia não substitui o educador, ela devolve ao educador a potência de criar o que sempre sonhou, mas não conseguia sustentar. E quando os alunos entram nesse tipo de processo, eles mudam a relação com a aprendizagem. Eles começam a entender que o conhecimento é ferramenta, não punição. Eles percebem que têm autonomia, que podem propor, podem investigar. Eles aprendem a pensar, não apenas a responder. E esse tipo de aprendizagem é muito mais duradoura, porque se baseia em compreensão profunda, não em memorização momentânea. Projetos interdisciplinares também ampliam as formas de avaliação. Eles permitem que o professor observe participação, tomada de decisão, argumentação, organização de ideias, colaboração e criatividade. Isso faz com que a avaliação deixe de ser apenas produto e passe a ser processo. E esse movimento é muito mais justo, especialmente para alunos neurodivergentes, que podem demonstrar suas habilidades de modos diversos. E tudo isso só se tornou viável porque o professor recuperou tempo. A Revolução das 13 horas não cria interdisciplinaridade. Ela cria as condições para que ela aconteça. Ela devolve margem para pensar, que é o recurso mais valioso da docência. Também devolve elasticidade ao currículo, leveza ao trabalho docente e a possibilidade da escola ser um espaço de investigação, e não apenas de entrega. Quando a escola recupera essa elasticidade, ela se aproxima da vida real, porque nenhum problema do mundo aparece de maneira isolada. O aluno começa a perceber que ciência conversa com matemática, que geografia conversa com história, que arte conversa com linguagem. Ele descobre que a realidade é interdisciplinar, a escola que tinha se tornado segmentada demais. E quando falamos de inclusão, isso é determinante, porque uma escola que trabalha com projetos integrados oferece muito mais acessos. Ela não pede que todos aprendam da mesma forma. Ela permite que cada um encontre o seu caminho dentro de um objetivo comum. Ela diminui barreiras e aumenta possibilidades. E essa é a essência da inclusão. A interdisciplinaridade devolve ao aluno a oportunidade de se reconhecer, de perceber que contribui, que participa, que faz diferença. E quando isso acontece, a autoestima cresce, a presença aumenta, a relação com a escola se fortalece. Tudo isso porque o professor teve tempo para costurar o percurso. Por isso, quando falamos de tempo extra, não estamos falando apenas de descanso, embora ele seja fundamental. Estamos falando de potencial criativo, de projetos que antes eram sonhos e agora podem ser realidade, de conversas entre professores que antes eram raras e agora podem ser estruturadas, de ideias que antes se perdiam e agora podem ser cultivadas. E é por isso que a Revolução das 13 horas é também a revolução da interdisciplinaridade. Porque com o tempo ela deixa de ser exceção e vira estrutura. O professor deixa de correr e volta a criar. E quando o professor cria, a escola respira. Então, para encerrar, fica a pergunta que guia toda essa série. O que você faria com 13 horas a mais na sua semana, para transformar interdisciplinaridade em prática? Obrigado por estar com a gente. E até o próximo episódio, onde seguimos transformando tempo em expansão, conhecimento em rede e escola em experiência viva.